Olá, meu amigo, seguimos a nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje estamos aqui com o livro do profeta Naum, um pequeno livro do Antigo Testamento, mas muito interessante, que tem uma mensagem muito especial para nós. Tem apenas 3 capítulos, nós não sabemos exatamente em que cidade Naum nasceu, né? Na verdade, aqui diz o nome da cidade, né? Diz que ele é um eucosita. Então ele veio da cidade de Eucós, mas essa cidade os geógrafos e os historiadores não a encontram. Nós não sabemos onde fica essa cidade. Mas certamente a Cafarnaum da época de Jesus, que foi a cidade que Jesus viveu, foi dado esse nome em homenagem a Naum. Cafarnaum significa aldeia de Naum, certamente se referindo a este profeta do Antigo Testamento. É um dos profetas menores, porque tem um dos menores livros aqui, e ele viveu, pelo que nós podemos entender, então, aproximadamente, ele escreveu seu livro em 660 a 650 a.C., época, então, em que estava em declínio o Império Assírio. Sim, os assírios que dominaram o Reino do Norte e que foram durante mais de 100 anos o maior império da região do Oriente Médio, um dos maiores impérios do mundo, dominaram nações. Eles tinham uma crueldade. Se você ouvir lá no livro de Jonas, quando a gente fez a meditação, eu falei um pouquinho. Os assírios criaram métodos de guerra muito cruéis. Eles entravam nas cidades, eles matavam todos os homens, geralmente estupravam as mulheres. Eles tinham um método de se vingar das pessoas chamado empalamento, e se você for pesquisar você vai ver que era um método muito cruel. Eles penduravam os homens, né, e ficavam ainda vivos, morrendo, estaqueados. Porém, 200 anos antes aproximadamente dessa história, 60 e poucos anos antes, Deus manda Jonas lá. Quando Jonas vai, aquela geração se arrepende. Porém, aqui nós estamos falando 100 anos depois, e o povo de Nínive volta aos seus pecados. E aqui então a profecia de Naum, ela é toda contra o povo de Nínive, contra a cidade de Nínive, trazendo o juízo de Deus contra essa cidade. E ele vai dizer que Nínive vai ser destruída, que não vai haver mais Nínive. Hoje, se você for pesquisar, Nínive não existe no mapa. Nós temos as ruínas de Nínive, que os arqueólogos cavam para encontrar coisas, mas a cidade de Nínive não existe. E, por exemplo, nós vemos que Israel existe hoje, não existe uma nação de Israel? Ok, existe. Existe uma nação que é a Síria, não é? Existe. Mas a Assíria não existe mais. Como diz lá no capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem de que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses eu exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Olha só, Deus está dizendo, não vai mais existir continuidade. Vocês não podem continuar. A cultura de vocês não pode ser passada a outras gerações. Vocês se perverteram de uma maneira que vocês vão levar o mundo à ruína. Imagina se os assírios tivessem dominado mais. O mundo seria muito mais cruel. Então, Deus estava fazendo juízo dizendo, vocês não vão mais existir. Chega. O Egito foi um reino antigo, existe até hoje um país chamado Egito, não existe? Existe. A Síria não existe. Então, eles foram totalmente destruídos. O que ele profetizou aqui aconteceu na sequência. Deus usou os babilônicos para se revoltarem contra os assírios, e os babilônicos foram lá e destruíram a cidade de Nínive. E começaram então um novo império, que foi o Império Neobabilônico, que a gente chama, porque é a segunda Babilônia. Sabe o que o livro de Naum está dizendo para nós? Que Deus se importa com a geopolítica. Que Deus se importa com o que está acontecendo nas nações, não só com o seu povo, não só com a minha micro-história, com a minha história pessoal. Ele sim é um Deus pessoal, mas ele também tem a história nas suas mãos e as nações estão nas suas mãos. Deus é Deus de justiça e Deus está vendo o que está sendo feito. Se você pegar a história da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que Deus livrou a humanidade das mãos de Hitler. Hitler tinha tudo para ganhar a guerra. Ele estava muito mais preparado que os aliados. Ele estava pronto para tomar o mundo. Os países que ele uniu, ele, a Itália, a Alemanha, estavam prontos com poderio bélico para tomar o mundo. Mas Deus, cheio de misericórdia, usou as nações aliadas para desfazer isso, para derrotar o poderio de Hitler. Do contrário, nós poderíamos ter aí antecipado, né, alguns processos históricos que vão acontecer um dia no futuro quando vier o reino do anticristo. Nós podemos ver que Deus é Deus de história e que Deus está vendo o que as nações estão fazendo. Deus estava vendo lá o que Hitler estava fazendo contra os judeus. Tudo aquele holocausto Deus estava vendo e Deus não deixou passar batido. Deus está no controle.
Então, nós podemos ver aqui também, no juízo que Deus faz com a cidade de Nínive, a mão de Deus. A mão de Deus trazendo justiça. A mão de Deus em um cuidado com as outras nações, em um cuidado com a história. Então, capítulo 3, versículo 19 diz: não há remédio para a tua ferida. Lembra? Na geração de Jonas, eles ouviram e se arrependeram. Na pregação de Naum, eles não se arrependeram. E veio o juízo de Deus. Aqui nós já temos uma boa lição para nós, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus e receber uma nova chance, nos arrependermos, mudarmos o nosso caminho, ou nós podemos seguir duros em nosso coração, e aí não haverá remédio para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, fique firme com Jesus Cristo. Ele é aquele que tem o perdão para os nossos pecados, restauração plena, e nos dá um novo coração. Não devemos ser sanguinários, não devemos ser maldosos, devemos ser bondosos e viver conforme os projetos de Deus.